A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Meu nome é Daniel Werneck e nesse vídeo vamos dar continuidade falando sobre o condicionamento que está sendo feito em cima da humanidade para que as pessoas sejam preparadas a receber a marca da besta. E a base do nosso estudo hoje, ela se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 13, na parte destinada ao falso profeta, capítulo 13, versículo 16, versículo 17 e versículo 18 também. Interessante que quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que a marca da besta ela vai ser preparada para ser introduzida definitivamente na última parte da grande tribulação, ou seja, nos 3 anos e meio finais, promovidos pelo falso profeta. Mas quem é esse falso profeta? Ora, esse falso profeta, o próprio nome já está dizendo, existem os profetas verdadeiros, que são os porta-vozes de Deus, e existem os falsos profetas, aquelas pessoas que não falam em nome de Deus. Veja que em uma das cartas, das 7 igrejas da Ásia, o próprio Jesus repreendeu uma igreja porque tinha uma mulher com o nome de Jezabel que se dizia profetisa, ou seja, ela não era profeta, mas ela se dizia profeta. E nós sabemos que profeta também foi um dos cargos que existia dentro da igreja primitiva. A uns Deus tinha dado para doutores, mestres, profetas, pastores, e profeta também era uma pessoa que recebia inspiração verbal da parte de Deus para transmitir algo do coração de Deus para o coração da igreja. E normalmente vinha a palavra para edificar, para consolar, para exortar. E Deus tem levantado profetas ao longo da história. Mas num determinado momento, começou a aparecer falsos profetas dentro da igreja. Agora, as próprias Escrituras mostram que no fim dos tempos iria se levantar um homem que iria na frente do anticristo como o seu profeta, ou seja, entre aspas, um falso profeta, pregando na frente dele. Um homem capaz de fazer até milagres, de fazer fogo cair do céu e também promover uma imagem e uma marca em honra à besta que tinha sido ferida e depois tornou a viver. Mas que entendimento nós temos em relação ao falso profeta? Ora, primeiramente precisamos voltar para o livro de Deuteronômio, se eu não me engano, capítulo 18, onde você vai ver, no versículo 15, o próprio Moisés dizendo ao povo de Israel que Deus iria levantar um profeta semelhante a ele, e o que o povo ouvisse. Em outros versículos subsequentes, Moisés falou a mesma coisa, e nós entendemos que essa palavra se cumpre em Jesus Cristo. Agora os judeus, eles pensavam também que Deus ia levantar um profeta para explicar sobre o cativeiro e determinadas situações que eles estavam passando. É tanto que no livro de João, no capítulo 1, você vai ver quando João Batista estava batizando, os fariseus foram até lá, os judeus foram até lá e perguntaram a ele se ele era o Messias. João Batista disse, eu não sou. Você é Elias? Não sou. Você é o profeta? Ele disse, também não sou. Ou seja, 3 respostas eles tinham dado a ele. Esse profeta é o mesmo profeta a qual eu me refiro, a qual Moisés estava falando, estava pregando sobre isso. E nós entendemos também que esse profeta possa ser também este falso profeta aqui, se fazendo pelo profeta que dizia que era o profeta enviado da parte de Deus. Mas a própria Bíblia, o próprio Deus preparou a igreja para que a gente ficasse ciente, que a gente ficasse vigilante, que viria um falso profeta também, e nós tivéssemos cuidado com ele. Agora, os judeus que não reconheceram Jesus como Messias, muitos deles, aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida, eles vão crer nesse falso profeta. E ele vai fazer até fogo cair do céu. Então o que acontece? Um falso profeta vai ser levantado, como um falso Messias também vai ser levantado, porque nós sabemos que o verdadeiro Messias é o Senhor Jesus Cristo. E esse falso profeta, ele vai fazer, entre aspas, um papel que o próprio Elias fez também. Por quê? Porque nos últimos versículos do livro de Malaquias, no capítulo 4, você vai ver Deus dizendo que Deus enviaria o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. O próprio João Batista, ele negou que não era Elias. O próprio Jesus foi interrogado no livro de Mateus sobre por que os escribas diziam que Elias viria primeiro. E o próprio Jesus, ele disse que de fato Elias viria primeiro e restauraria todas as coisas. Porém, vos digo que Elias já veio e fizeram dele tudo quanto estava escrito. E eles entenderam que se falava de João Batista. E nós entendemos que isso é uma profecia de dupla referência. Em parte se cumpriu em João Batista, mas em parte vai se cumprir em Elias como uma das 2 testemunhas.
na grande tribulação, onde nós entendemos, no livro de 1 Reis, 2 Reis, que Elias foi arrebatado ao céu, em vida, e voltará como um instrumento de Deus para preparar o povo de Israel, durante a grande tribulação, para que o povo se volte para Deus. Então nós entendemos que o falso profeta ele terá um papel muito grande no fim dos tempos, e que vai fazer milagres, vai fazer uma falsa imagem falar. Olha que interessante, nunca se viu na história do mundo uma imagem falar. Agora você vai ver uma imagem falando por um poder satânico maligno, sendo capacitada diretamente por Satanás, e as pessoas vão crer no que essa imagem também vai falar. Então, não fugindo um pouco daquilo que nós nos propomos nesse vídeo, nós queremos também falar que isso vai se cumprir de fato. Agora a população ela está sendo condicionada a receber isso. Eu lembro que uma vez, olha só, mais um sinal que eu quero dar para as pessoas do mundo que não são crentes, que eu lembro uma vez, mais ou menos há mais de 10 anos atrás, quando eu não tinha um compromisso com Deus, não tinha entregado minha vida de fato ao Senhor Jesus, que eu lembro que eu fui para um show do mundo, foi até um show de uma banda secular, uma banda de forró, e naquele momento as pessoas elas não ganhavam, elas não ficavam com ingresso. Assim que elas entravam no show, elas eram carimbadas por um tipo de um carimbo a laser, onde se colocava na sua mão, onde você escolhesse, um sinal. E aquele sinal, quando passava no scanner, na bilheteria, no caixa, existia um tipo de um scannerzinho, um scanner, não lembro agora que modelo, qual era o seu tipo, que ele conseguia ler na sua mão se você comprou de fato aquele ingresso ou não, por causa de vários ingressos falsificados que tinham se espalhado. Então a pessoa, quando comprava o ingresso, que ia entrar no show, ela ganhava um carimbo na mão. E aquele carimbo, quando ela passava por um detector, um infravermelho, um scanner, ele lia aquilo que estava na mão da pessoa. Resultado, a pessoa podia entrar e sair naquele estabelecimento várias vezes, se assim quisesse, por conta daquele scanner, daquela marca que ele recebeu na mão. Isso é o quê? Uma forma de facilitar a organização do evento e de tal maneira de facilitar a vida das pessoas que estão transitando ali. E de fato, isso já aponta para o quê? Para uma eventual marca futura também, a qual vai facilitar a vida das pessoas. Não se engane. Tudo que está acontecendo agora, os avanços tecnológicos previstos por Daniel no capítulo 12, versículo 4, tudo vem beneficiar e trazer comodidade ao homem. Mas nós sabemos que as pessoas que vão receber essa marca, elas vão estar cientes do que estão fazendo. Vai ser uma marca que também, pasmem, de cunho religioso. Porque o falso profeta vai promover uma falsa religião em torno do anticristo. E as pessoas vão ter que optar se vão querer ser seguidores do anticristo, se vão querer adorar a sua imagem, se vão querer receber o seu número, se vão querer receber o seu nome. Qual é a escolha que você vai fazer? Ou ficar clandestino, como a igreja clandestina na época, como os judeus que vão renunciar a essa marca, porque nós sabemos que os judeus sofreram muito ao longo da história por conta de colocar uma imagem no templo, e eles sabiam que foram para o cativeiro por causa de idolatria, e eles sabem e não vão permitir que o anticristo coloque uma imagem dentro do templo, que nesse templo vai estar reconstruído. Ou seja, muitos judeus vão se rebelar contra isso, mas vão ser perseguidos pelo anticristo. E você vê aqui no capítulo 13 de Apocalipse, que ninguém vai poder comprar ou vender. Interessante que eu estava lendo um livro chamado Os Mártires do Coliseu, e nessa época, na época do imperador Domiciano, entre outros imperadores romanos, o próprio governo romano tinha feito um sistema de controle para saber se aquela pessoa era cristã ou não. Ou seja, em todo mercado, em toda venda, em todo lugar que se comercializasse algo que vinha a ser de consumo ao homem, seja uma roupa, seja um alimento, uma carne, era colocado uma pira no canto da loja, e essa pira tinha uma divindade de Júpiter ou de Zeus, de alguma divindade de algum deus romano. E a pessoa automaticamente, quando era comprada, ela era convidada a sacrificar naquela pira, a prestar culto àquela imagem. E sempre, normalmente, em determinado tipo de estabelecimento, existia uma autoridade romana para ver. Se a pessoa se negasse a sacrificar naquela pira, ele automaticamente estava registrado entre aquelas pessoas que eram consideradas cristãos. E ser cristão naquela época, negar os deuses do império, era ser inimiga do Estado romano. Então, resultado, muitas pessoas evitavam as vendas,
estocavam muitos alimentos, ou eram perseguidas porque não queriam sacrificar nas piras, não queriam sacrificar. Isso era o meio que o imperador romano na época achou de controlar a população. Mas nós sabemos que em nossos dias, há mais de 1.500, 2.000 anos depois, meios tecnológicos melhores e mais aprimorados vão ser feitos para acompanhar e controlar melhor as pessoas. E o que você está esperando? Você não percebe que a tendência que a humanidade está tomando, tanto as nações como os blocos econômicos, é concentrar tudo na mão de uma pessoa. Quanto mais as crises vão e as crises vêm, mais os homens estão encontrando mecanismos melhores para resolver suas crises. Nós entendemos que tem coisas que trazem benefício ao ser humano, mas nós sabemos que tem outras que por trás existe um pensamento, existe uma ideia. Como nós vemos no capítulo 17 do livro de Apocalipse, que os 10 reis, eles têm um mesmo pensamento, uma mesma ideia, e vão entregar o seu poder à besta. Ou seja, ele não vai precisar fazer guerra para ter o poder e ter o controle. Ele simplesmente vai receber, como eu já falei outras vezes, ele vai receber o sistema pronto. Ele simplesmente, em cima desse sistema, vai colocar o seu sistema, a sua maneira de administrar. E com isso vai ter influência sobre todas as nações da Terra. Então não se engane, como eu falei aqui no vídeo passado, onde as pessoas entram no Bradesco e elas colocam a mão direita, não precisa de cartão, automaticamente é lido aquilo que está na sua mão e aquela pessoa é reconhecida como dono da conta e ela pode fazer a sua movimentação. Não esqueça o que eu falei também em relação à Caixa Econômica, a qual o meu banco que eu fui em Maceió, eu precisei colocar o meu CPF e ali automaticamente, além de pegar a senha, o meu cadastro foi passado na hora e ali eu fui liberado para fazer outras coisas que eu precisava fazer no banco. Não estou dizendo que o CPF é a marca da besta, não. Não estou dizendo que é o chip, não. Eu acredito que é algo mais além. É algo mais evoluído que isso. É tanto que quando nós vamos olhar nos originais gregos, nós entendemos que a palavra marca, o sinal, é algo mais evoluído, é algo visível, como se fosse uma tatuagem, uma esfinge, algo que é colocado visivelmente, ou na testa ou na mão direita. Vai ser algo público, vai ser algo que as pessoas vão se identificar como seguidores daquilo. Repare que hoje existem grifes famosas, marcas famosas, todo mundo quer ter as melhores marcas, todo mundo quer ter os melhores produtos. Isso não é pecado hoje ainda de você querer ter o melhor. Se você pode ter, que possa. Se Deus te deu para ter, amém. Mas entenda que tudo está caminhando para um sistema de controle global, onde as pessoas vão depender de um sistema maior e ali vai ser um sistema socialista mais evoluído, a qual vai ter influência sobre as pessoas. Ou seja, não se engane, a marca da besta ela vai trazer facilidade, vai trazer comodidade. Não sabemos de fato ainda o que é, mas nós temos uma noção que vai ser algo mais evoluído do que o chip. Então eu quero aqui encerrar minhas palavras fazendo este comentário breve e dizer a você, cuidado, vigie, preste atenção, seja fiel ao Senhor. E você que ainda não tem um compromisso com Jesus, você pode agora confessar os seus pecados a Ele, reconhecer Ele como seu único e suficiente Salvador e escapar de todas essas coisas que eu estou falando. Entenda, a marca da besta é real e no tempo certo ela vai ser implantada. Não sabemos ainda o que é, mas nós temos uma ideia, que vai ser algo mais evoluído ainda que um chip. Mas ela vai trazer benefício para a humanidade, mas vai ser uma desgraça para a sua alma. A sua condenação eterna vai estar assinada se você aceitá-la. Então que Deus te abençoe. Nos acompanhe no próximo vídeo que nós iremos falar também mais sobre o condicionamento da marca da besta. Amém.